Obras completas por São João da Cruz, doutor da Igreja. Estamos na subida do Monte Carmelo. Este é o fim do livro. A tradução é das Carmelitas Descalças do Convento de Santa Teresa. Editora Vozes, canal Lê Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, e se é possível via Pix, PayPal, Apoia-se Vaquinha, centavos serão bem-vindos. Também é possível comprar livros pela lista de desejos da Amazon ou tornar-se membro aqui do canal. Os links estão todos no descritivo. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença. Que Deus vos abençoe, vos guie, vos guarde. Por favor, orem por mim a Nosso Senhor. E eu desejo a todos uma boa escuta. Estamos no livro 3º, capítulo 40. Fim do livro. Prossegue encaminhando o espírito ao recolhimento interior nas coisas já ditas. Existem almas que nunca chegam a entrar nas verdadeiras alegrias do espírito, porque jamais suprimem definitivamente o apetite do gozo imoderado dos objetos exteriores e sensíveis. Observem bem essas almas que, se as igrejas e os oratórios materiais são lugares consagrados especialmente à oração, e se a imagem é o objeto que reaviva o fervor, isto não quer dizer que se deva empregar todo o gosto e sabor nesses meios visíveis, esquecendo de orar no templo vivo, isto é, no recolhimento interior. Para chamar nossa atenção para este ponto, o apóstolo São Paulo disse: "Não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós?" A esta consideração nos convida a palavra já citada de Nosso Senhor à Samaritana. Aos verdadeiros adoradores, em espírito e verdade, é que convém adorar. Muito pouco caso faz Deus de teus oratórios e lugares de oração bem dispostos e acomodados, se, por empregares neles teu gozo e apetite, tens menos desnudez interior que a pobreza de espírito da renúncia a tudo que podes possuir. Se queres purificar a vontade do apetite e gozo e vã complacência nos objetos exteriores, elevando-a livremente para Deus na oração, deves ter o cuidado de conservar a consciência pura e de guardar toda a tua vontade para Deus e a tua mente verdadeiramente fixa nele. E, como disse, é preciso escolheres o lugar mais afastado e solitário que puderes encontrar, aplicando então todo o gozo da vontade em invocar e glorificar a Deus. Quanto a essas pequenas satisfações exteriores, não faças caso delas, procurando antes negá-las. A alma, acostumada a saborear a devoção sensível, jamais conseguirá chegar à força do deleite espiritual achado na desnudez do espírito mediante o recolhimento interior. Capítulo 41. De alguns danos em que caem as almas entregues ao gozo sensível dos objetos e lugares de devoção. A procura das doçuras sensíveis causa ao espírito muitos prejuízos, interiores e exteriores. Com efeito, quanto ao espírito, jamais chegará ao recolhimento interior, que consiste em privar-se e esquecer-se de todos os gozos sensíveis, entrando no profundo centro de si mesmo, para aí adquirir com eficácia as virtudes. Quanto ao exterior, o homem encontra o inconveniente de não se acomodar em todos os lugares para orar, não se dispondo a fazê-lo senão naqueles que lhe causam gosto. E assim, muitas vezes, faltará a oração, pois, como se diz vulgarmente, só sabe ler na cartilha da sua aldeia. Além disto, esta tendência natural torna-se causa de grande inconstância, porque a alma é incapaz de permanecer muito tempo no mesmo lugar e de perseverar no mesmo estado. Vê-la-eis hoje aqui e amanhã ali. Ora se retira numa ermida, ora em outra. Orna um dia um oratório e no seguinte ornará outro. Pomos nesse número as pessoas inconstantes que passam a existência mudando de estado e de maneira de viver. Como não se sustém nos exercícios espirituais, senão pelo fervor e gozo sensível,
jamais fazem sérios esforços para recolher-se no seu interior pela abnegação da vontade e pela paciência em suportar as menores contrariedades. Apenas descobrem um sítio favorável à sua devoção ou um gênero de vida adaptado ao seu gosto e ao seu humor, logo o buscam, abandonando o que anteriormente ocupavam. Mas, como foram impelidas por aquele gosto sensível, depressa procuram outra coisa, porque a sensibilidade é, por sua natureza, inconstante e variável. Capítulo 42. 3 espécies de lugares devotos, como a vontade deve proceder a respeito deles. Encontro 3 espécies de lugares próprios para mover a vontade à devoção. A primeira espécie se acha em certos sítios, certas disposições de terreno que, pela agradável variedade dos seus aspectos, despertam naturalmente a devoção, pondo sob os nossos olhos vales ou montanhas, árvores ou uma pacífica solidão. Esses meios são vantajosos, desde que a vontade imediatamente se transporte para Deus, esquecendo-os. Pois, como se sabe, para alcançar o fim, não se deve usar de meios mais do que é suficiente. Se alguém procura com efeito recriar o apetite e satisfazer os sentidos, experimentará antes secura e distração para o espírito. Porque somente o recolhimento interior é capaz de produzir gozo e fruto espiritual. Portanto, chegadas a esses lugares, as pessoas devem esquecê-los, procurando permanecer unidas a Deus no interior. Se ficam presas ao sabor e gosto do sítio, mudando daqui para ali, mais buscam recreação sensitiva e instabilidade de ânimo do que sossego espiritual. Sabemos como os anacoretas e outros santos eremitas, nos vastíssimos e ameníssimos desertos, escolheram o menor lugar suficiente para habitarem, edificando estreitíssimas celas e covas onde se encerravam. Em uma dessas, São Bento viveu 3 anos. Um outro solitário, que foi São Simão, atou-se com uma corda a fim de não transpor os limites fixados por esse laço voluntário. E assim um grande número de outros, cuja enumeração seria demasiado longa. Esses santos estavam persuadidos de que, se não extinguissem a cobiça e o apetite de achar gosto e sabor espiritual, jamais chegariam a ser espirituais. A segunda espécie é mais particular. São alguns lugares onde Deus se digna conceder a certas pessoas favores espirituais excelentes e muito saborosos. Seja no meio dos desertos ou fora deles, pouco importa. As almas favorecidas por essas graças inclinam-se instintivamente para o lugar onde as receberam, sentindo muitas vezes grandes desejos de aí voltar. Todavia, isso não significa que tornem a encontrar as mesmas graças, já uma vez recebidas, pois não dependem da sua própria vontade. Deus concede esses favores quando, como e onde lhe apraz, sem prender-se a lugar ou tempo, nem ao arbítrio daquele a quem os concede. Se o coração estiver despojado de todo apego, poderá ser-lhe útil ir orar algumas vezes nesses lugares, e isto por 3 razões. Primeiramente, ainda que Deus não se prenda a um lugar particular, para conceder suas graças, parece desejar receber nesse mesmo lugar os louvores da alma, tendo-lhe ali outorgado os favores. A segunda razão é sentir a alma maior necessidade de testemunhar o seu reconhecimento pelos benefícios recebidos quando se encontra naquele sítio. A terceira razão consiste em despertar-se mais à devoção com a lembrança do que ali recebeu. Por essas razões, o desejo de rever esses lugares é sempre louvável, mas, ainda uma vez, não se deve imaginar que Deus esteja obrigado, por um primeiro benefício, a renovar os seus dons sempre no mesmo lugar, sem poder fazê-lo em outros. Aliás, a própria alma é centro mais conveniente e mais apto para as graças de Deus do que qualquer lugar exterior. Lemos na Sagrada Escritura que Abraão erigiu um altar no próprio sítio onde Deus lhe aparecera, e invocou aí seu santo nome. Mais tarde, na sua volta do Egito, o patriarca se deteve no mesmo local para oferecer as suas preces sobre o altar já edificado. Também Jacó marcou o lugar onde o Senhor a ele se mostrara, no alto da escada misteriosa, colocando uma pedra ungida com óleo. Agar, em sinal de veneração, deu nome ao lugar onde o anjo lhe aparecera, e com grande estimação por esse mesmo lugar, disse:
Eu vi aqui as costas daquele que me vê a mim. A terceira espécie refere-se a alguns lugares particulares que o Senhor designou para ali ser invocado e servido. Tais foram o Monte Sinai, onde Deus deu a lei a Moisés, a montanha indicada a Abraão para imolar o seu filho, e também o Monte Horebe, onde Deus quis manifestar-se a nosso pai Elias. A causa por que Deus escolhe estes lugares, de preferência a outros, para aí ser louvado, só Ele a conhece. Quanto a nós, é suficiente saber que tudo está ordenado para nosso proveito e para serem ouvidas as nossas preces feitas em qualquer lugar, com sincera fé. No entanto, os santuários especialmente dedicados a seu divino serviço oferecem mais segurança às nossas orações, tendo sido consagrados pela Igreja a esse fim. Capítulo 43. De outros meios de que muitas pessoas se servem para orar e que consistem em grande variedade de cerimônias. Os gozos inúteis e a propriedade da imperfeição que muitas pessoas têm nas coisas de devoção já mencionadas são ainda um pouco toleráveis, por não haver malícia no seu modo de agir, mas é insuportável o apego manifestado por algumas almas a respeito de certas maneiras de cerimônias introduzidas por pessoas pouco ilustradas e destituídas de simplicidade na fé. Deixemos agora de lado as práticas que consistem no uso de palavras estranhas ou expressões sem significação, bem como outras coisas profanas que pessoas supersticiosas, de consciência grosseira e suspeita, ordinariamente entremeiam em suas orações. Tudo isto é evidentemente mau e pecaminoso, porque, nessas cerimônias, algumas vezes existe pacto oculto com o demônio, provocando a ira de Deus, e não a sua misericórdia. Não preciso, portanto, falar aqui sobre isso. Limito-me a tratar de certas cerimônias que, não sendo manifestamente suspeitas, são adotadas em nossos dias por muita gente com devoção indiscreta. Essas pessoas prestam tanta importância e crédito às minuciosidades que acompanham as suas preces e todos os seus exercícios espirituais, que se o mínimo lhes falta ou sai dos limites daqueles modos e maneiras, logo imaginam tudo perdido, parecendo-lhes que Deus não ouvirá suas orações. A sua confiança, em vez de se apoiar na realidade viva da prece, baseia-se nas cerimônias supérfluas, não sem grande desacato e agravo ao Senhor. Querem, por exemplo, a missa celebrada com certo número de velas, nem mais nem menos, oferecida por este ou aquele sacerdote, em determinado dia, a tal hora ou outra tal hora, nem antes nem depois. Tratando-se de outro ato religioso, deve-se escusá-lo em época precisa, juntar-lhe tal número de orações, realizá-las de certo modo, com cerimônias determinadas, nada podendo ser mudado. Ainda é necessário que a pessoa indicada para esse mister goze de certas prerrogativas ou determinadas qualidades. Se por acaso venha a faltar uma única circunstância no que está previamente marcado, nada se faz. Mas o pior e intolerável é a pretensão dessas pessoas querendo sentir os efeitos das orações feitas com aquelas cerimônias, ou desejando saber se alcançarão os fins nelas colimados. Proceder deste modo não é menos do que tentar a Deus e injuriá-lo gravemente. E o Senhor, sendo tão ofendido, permite algumas vezes ao demônio enganar essas almas, por meio de sentimentos e apreensões muito alheias ao proveito espiritual. Elas bem merecem que assim lhe suceda, por causa da propriedade e apego às suas orações, desejando que se faça a sua própria vontade, de preferência ao beneplácito divino. E assim, porque não querem pôr toda a sua confiança em Deus, jamais tirarão proveito com as suas cerimônias. Porque não querem pôr toda a sua confiança em Deus, jamais tirarão proveito com as suas cerimônias. Capítulo 44. Como se deve dirigir para Deus o gozo e a fortaleza da vontade nesses exercícios de devoção? Quanto mais as almas confiam nessas vãs cerimônias, tanto menos confiança põem em Deus, e não alcançarão dele o que desejam. Há alguns que oram mais pelas suas pretensões pessoais do que para honrar a Deus,
E, embora persuadidos de estar a realização de suas petições sempre subordinada à vontade divina, o espírito de propriedade e o gozo vão que os animam levam-nos a multiplicar as preces para obter o efeito dos pedidos. Fariam melhor dando outro fim às suas súplicas, ocupando-se em coisas mais importantes, como em purificar deveras a consciência e ocupar-se de fato no negócio da sua salvação eterna. Todas as outras diligências fora destas devem ser relegadas a segundo plano. Obtendo de Deus aquilo que é mais essencial, obtém-se igualmente todo o resto, desde que seja para o maior bem da alma, mais depressa e de modo muito melhor do que se fosse empregada toda a força para alcançar essas graças. Assim prometeu o Senhor, dizendo pelo evangelista: buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. Esta é, aos olhos divinos, a prece mais perfeita, e para satisfazer as petições íntimas do coração, não há melhor meio do que pôr a força das nossas orações naquilo que mais agrada a Deus. Então, não somente o Senhor nos dará o que lhe pedimos, isto é, as graças necessárias à nossa salvação, mas ainda nos concederá os bens que julgar mais convenientes e melhores às nossas almas, ainda mesmo quando não lhe os peçamos. Davi nos-lo faz compreender em um salmo. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ora, os que o invocam em verdade são precisamente esses que pedem os dons mais elevados, ou, em outras palavras, as graças da salvação. Referindo-se a estas, o mesmo Davi acrescenta: ele cumprirá a vontade dos que o temem e atenderá à sua oração e salvá-los-á. O Senhor guardará a todos os que o amam. Esta expressão, perto está o Senhor, significa a sua disposição em ouvir as súplicas e satisfazer naquilo mesmo que nem pensaram em pedir. Lemos a respeito de Salomão que, tendo solicitado uma graça muito do agrado do Senhor, isto é, a sabedoria para governar seu povo seguindo as leis da equidade, ouviu esta resposta: pois que a sabedoria agradou mais ao teu coração, e não me pediste riquezas, nem bens, nem glórias, nem a morte dos teus inimigos, e nem ainda muitos dias de vida, pois me pediste sabedoria e ciência para poderes governar o meu povo, sobre o qual eu te constituí rei. A sabedoria e a ciência te são dadas, e além disso, dar-te-ei riquezas e bens e glória, de modo que nenhum rei, nem antes de ti, nem depois de ti, te seja semelhante. Deus, fiel à sua promessa, fez com que os inimigos de Salomão lhe pagassem tributo e todos os povos vizinhos vivessem em paz com ele. Semelhante fato lemos no Gênesis. Abraão pedira a Deus para multiplicar a posteridade de Isaque, seu legítimo filho. Essa prece foi ouvida pelo Senhor, que prometeu realizá-la, dando a Isaque uma geração tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. E acrescentou: e quanto ao filho da tua escrava, eu o farei também pai de um grande povo, por ser teu sangue. Deste modo, pois, as almas devem dirigir para Deus as forças e o gozo da vontade nas suas orações, não se apoiando em invenções de cerimônias que a Igreja Católica desaprova e das quais não usa. Deixem o sacerdote celebrar a missa de modo e maneira conveniente, segundo a liturgia determinada pela Igreja. Não queiram usar de novidades, como se tivessem mais luz do que o Espírito Santo e a sua Igreja. Se não são atendidas por Deus numa forma simples de oração, creiam que muito menos as ouvirá o Senhor por meio de todas as suas múltiplas invenções. De tal modo é a condição de Deus que, se o sabem levar bem a seu modo, alcançarão dele quanto quiserem. Mas se as almas o invocam por interesse, de nada adianta falar-lhe. Quanto às outras cerimônias de várias orações e devoções ou práticas de piedade, não se deve aplicar à vontade em modos e ritos diferentes dos ensinados por Cristo. Quando os discípulos suplicaram ao Senhor que lhes ensinasse a rezar, ele, que tão perfeitamente conhecia a vontade do Pai Eterno, sem a menor dúvida, lhes indicou todo o necessário para o mesmo Pai nos ouvir. Para isto, contentou-se em ensinar-lhes as 7 petições do Pater Noster, onde estão incluídas todas as nossas necessidades espirituais e temporais.
Não acrescentou a essa instrução outras fórmulas ou cerimônias. Longe disso. Em outra circunstância, ensinou-lhes o seguinte: quando orassem, não fizessem questão de muitas palavras, porque o Pai Celeste bem sabia tudo quanto convinha a seus filhos. Só lhes recomendou com insistência que perseverassem na oração, isto é, nessa mesma oração do Pater Noster, é o Pai Nosso. E noutra passagem diz: é preciso orar sempre e não cessar de o fazer. Mas não ensinou grande variedade de petições, senão que repetissem muitas vezes com fervor e cuidado aquelas da oração dominical que encerram tudo o que é a vontade de Deus e, consequentemente, tudo o que nos convém. Quando, no horto de Getsemane, Nosso Senhor recorreu por 3 vezes ao Pai Eterno, repetiu de cada vez as mesmas palavras, como referem os evangelistas: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça nisto a minha vontade, mas sim a tua. Quanto às cerimônias que nos ensinou para a oração, são apenas de 2 modos. Seja no segredo de nosso aposento, onde, afastados de tumulto e de qualquer olhar humano, podemos orar com o coração mais puro e desprendido, conforme aquelas palavras do Evangelho. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora a teu Pai ocultamente, retirando-nos a orar nos desertos solitários, como ele próprio fazia nas horas melhores e mais silenciosas da noite. Desta forma, não será preciso assinalar tempo limitado às nossas orações, nem dias marcados, preferindo uns aos outros, para nossos exercícios devotos. Não haverá também razão para usar de modo singulares expressões estranhas em nossas preces. Sigamos em tudo a orientação da Igreja, conformando-nos ao que ela usa, porque todas as orações se resumem nas mencionadas petições do Pater Noster. Não quero condenar algumas pessoas que escolhem certos dias para as suas devoções, ou para jejuar e fazer outras coisas semelhantes. Pelo contrário, antes aprovo essas práticas devotas. Merece repreensão somente o modo e as cerimônias com que as fazem, pondo limites e formalidades nessas devoções. Foi isto que reprovou Judite aos habitantes de Betúlia, quando os censurou por terem fixado a Deus o tempo em que esperavam receber o efeito da sua misericórdia. E assim lhes disse: e quem sois vós para limitar o tempo da misericórdia de Deus? Hein? Não é esse o meio de atrair a sua misericórdia, mas antes de excitar a sua cólera. Capítulo 45, último capítulo. Trata do segundo gênero de bens espirituais distintos em que a vontade pode comprazer-se vãmente. Há uma segunda espécie de bens distintos agradáveis, nos quais a vontade pode achar gozo inútil. São os que provocam ou persuadem a servir o Senhor e por isso os chamamos provocativos. Referimos-nos aos pregadores. Podemos considerá-los sob duplo aspecto, isto é, no que diz respeito aos mesmos pregadores e no que se relaciona com os ouvintes. A uns e outros há muito que advertir, indicando-lhes o modo de orientar para Deus o gozo da vontade nos sermões. Em primeiro lugar, se o pregador quer ser útil ao povo e não se expor ao perigo da vaidosa complacência em si mesmo, é bom lembrar-lhe que a pregação é um exercício mais espiritual que vocal. Sem nenhuma dúvida, a palavra exterior é meio indispensável. Todavia, a sua força e eficácia dependem inteiramente do espírito interior. Por sublime que seja a retórica e a doutrina daquele que prega, por elevado que seja o estilo com o qual apresenta os seus pensamentos, o fruto será proporcional ordinariamente ao espírito que o anima. Embora a palavra de Deus seja em si mesma eficaz, e Davi pôde dizer que o Senhor emite sua voz, voz poderosa, todavia, o fogo também tem a virtude de queimar, e, no entanto, não inflama um objeto ao qual falte a disposição necessária. Ora, para assegurar os frutos da doutrina ou da palavra de Deus, 2 disposições são requeridas, uma no pregador e outra no ouvinte. Habitualmente, o resultado do sermão depende da disposição do que prega. Diz-se com razão, tal mestre, tal discípulo. Lemos nos Atos dos Apóstolos que os 7 filhos daquele príncipe dos sacerdotes dos judeus tinham o costume de esconjurar os demônios com a mesma fórmula de que se servia São Paulo. Um desses malignos espíritos se pôs em furor contra eles e gritou-lhes: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois, hã?
E, apoderando-se deles, arrancou-lhes a roupa e os deixou feridos. Assim aconteceu porque esses homens não possuíam as disposições necessárias para semelhante missão, e não porque Cristo proibisse que os demônios fossem expulsos em seu nome. Uma vez os apóstolos, vendo um homem que não pertencia ao número dos discípulos expulsar o demônio em nome de Cristo, quiseram opor-se a ele. Logo o Senhor os repreendeu, dizendo: Não estorveis, porque não existe ninguém que, tendo em meu nome feito um milagre, possa no mesmo instante se pôr a falar mal de mim. Deus tem ojeriza dos que, ensinando a sua lei, não a guardam, e pregando o bem, não o praticam. A esse respeito, São Paulo exclama: Tu, pois, que a outro ensinas, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que, se não deve furtar, furtas? E o Espírito Santo, pela voz de Davi, diz ao pecador: Por que falas tu dos meus mandamentos e tomas o meu testamento na tua boca, hã? Posto que tu tens aborrecido a disciplina e postergaste as minhas palavras. Faz-nos compreender por aí que o Senhor recusará a tais homens o espírito necessário para produzir fruto nas almas. Ordinariamente estamos vendo: quanto mais a vida do pecador é santa e perfeita, quanto mais a vida do pregador é santa e perfeita, mais a sua palavra é fecunda, produzindo maior fruto nos ouvintes, mesmo sendo vulgar o seu estilo, diminuta a sua retórica e comum a sua doutrina, porque do espírito vivo se lhe comunica o calor. E o outro de vida imperfeita, pouco proveito fará nas almas, não obstante a sublimidade do estilo e a elevação da doutrina. Certamente o bom estilo e o modo de pregar, a doutrina elevada, são de natureza a impressionar os ouvintes, produzindo ótimos resultados, quando tudo isto vem acompanhado de bom espírito. Mas, sem esse espírito interior, embora possam ter certo gozo e a inteligência ficar satisfeita, a vontade receberá pouco ou mesmo nada desses sermões. E assim costuma permanecer frouxa e remissa para agir como estava antes, apesar das mais belas palavras maravilhosamente ditas pelo orador. Não servem essas frases senão para encantar os ouvidos, como um concerto musical ou um som harmonioso dos sinos. Mas o espírito, como digo, não sai dos seus limites mais do que antes, porque não tem a voz do pregador virtude para ressuscitar o morto, tirando-o da sua sepultura. Pouco importa uma música soar melhor que outra, se não move mais do que a primeira a praticar obras, porque, embora tenham dito maravilhas, logo se esquecem, pois não pegarão fogo à vontade. Porque, além de não produzirem de si mesmo muito fruto, aquela presa que o sentido faz no gosto de tal doutrina impede que passe ao espírito, ficando-se só na estima do modo e dos acidentes com que é dita, louvando o pregador nisto e naquilo e seguindo-o por esse motivo mais do que pela emenda que daí se tira. São Paulo dá muito bem a entender esta doutrina aos coríntios, dizendo: Eu, irmãos, quando vim ter convosco, não vim pregando a Cristo com sublimidade de doutrina e de sabedoria. As minhas palavras e a minha pregação não eram em retórica de humana sabedoria, mas na manifestação do Espírito e da verdade. Porque, embora a intenção do apóstolo e a minha não seja condenar o bom estilo e a retórica e o bom termo, pois muito importam ao pregador, como aliás a todos os negócios, porque o bom termo e estilo, até as coisas caídas e estragadas, levanta e edifica, assim como o mau termo, as boas, estraga e perde. Fim. Deixo como nota que, como se vê, São João da Cruz deixou incompleto este tratado. Todos os manuscritos existentes terminam com esta frase: